Olá, igreja querida, buenos dias. Mira o dia que Deus deu para nós, um dia fresco todavia. Estou mirando allá, o sol já está despontando e o brilho do sol tomará conta da nossa terra nesse hemisfério. Estamos predicando todavia, irmãos, um tema tão importante, sumamente importante para a minha vida e para a tua vida. Morir para si mesmo é o tema. Morrendo para si mesmo é a maneira pela qual Jesus nos ensinou que nós outros devemos morrer para nós outros mesmos, para podermos viver para Ele e para o seu reino. É um tema difícil, é algo incompreensível, mas é algo que Deus determinou porque Ele nos dá a capacidade para podermos realizar esse hecho em nossas vidas, de sermos capazes de morirmos para nós outros mesmos e pensarmos e vivermos solamente para as coisas do Senhor, porque as coisas do reino de Deus são eternas. Las terrenales são passageiras, curtas, e não nos damos conta. Solamente o trabalho do Espírito Santo de abrir nossas mentes e podemos compreender que as coisas do reino de Deus, ensinar, predicar, aprender, socorrer, ler, estudar, orar, se involucrar nas coisas do reino de Deus para ganharmos mais almas ao Senhor e nós outros também sermos fortalecidos, são as coisas eternas que mais importam ao Senhor. Vamos orar para pensar? Padre, graças te damos por este dia de vida. Graças te damos por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos regalando, Senhor. Ó Padre, que o Teu Espírito Santo, Senhor, pueda conduzir nossas vidas neste dia para entendermos que hoje é o dia do Senhor, onde tua igreja, tu pueblo, em toda a face da terra vai estar reunido para te alabar e te adorar. Deus, ajuda-me a mim, Senhor, a transmitir a tua palavra de uma maneira que o teu Espírito Santo possa corrê-la e levá-la a cada um dos corações, como o Senhor tem hecho em meu coração, Senhor. Te amamos, te adoramos e pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus, em Lucas 9, 23, 24 e 25, Jesus relata esta mensagem tão recalcada, tão repetida pelo próprio Senhor Jesus, e Jesus proclamava e dizia às multitudes: aquele que deseja me seguir, aquele que deseja ser meu discípulo, necessita negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, segui-lo. Pois aquele que deseja salvar sua vida, ou aquele que deseja desfrutar desta vida, que as coisas mais importantes são as coisas terrenas. Por estar correndo atrás das coisas desse mundo, ele vai perder sua vida. Mas aquele que perder sua vida por causa de mim, e do Evangelho e das coisas do reino de Deus, a encontrará. Ou seja, a pessoa que vive esta vida tem que trabalhar, tem que comer, tem que pagar as contas, tem que receber, tem que ajudar as pessoas, ir para a igreja, ensinar, predicar, todas essas coisas. E eu sigo vivendo a minha vida, mas estas coisas são as coisas mais importantes para mim. Diz o Senhor Jesus que ao morir para si mesmo e se involucrar nas coisas do Senhor, encontrará sua vida ou ganhará sua vida.
porque Deus lhe abriu o entendimento e ele teve compreensão do que é mais importante nesta vida. E então, se ele vive uma vida normal como todos os outros, mas ele tem em seu coração que as coisas do reino de Deus são as coisas mais importantes. E para isto, para os crentes que se encontraram com Jesus, Jesus abriu os olhos, salvou suas vidas, o próprio Senhor Jesus, ele instituiu, ele criou, ele que inventou a igreja para que o povo de Deus, seus filhos, pudessem estar juntos e unidos em amor, um com o outro, nosotros, e ao mesmo tempo testemunhar da salvação que ele deu, regalou para nós, e juntamente com todos os crentes, uns na Kendo Basilian Church, outros em vários lugares da cidade, do estado, do país, do mundo, alabarmos, adorarmos a Deus e junto dissemos a Ele o quanto o amamos e o quanto nós outros queremos. Para isto Deus criou e inventou a nação de Israel, para que todos se reunissem no dia e alabassem ao Senhor. Bem, existem várias metáforas que ensinam que este é o desejo do Padre. Jesus habla sobre videira, las ramas, pastor, rebanho, padre, hijos, pedra fundamental, cabeça, corpo, membro do corpo, marido, esposa, e Deus que inventou e que criou a igreja para que nós fomos ou somos, seremos bendecidos pela reunião, pela comunhão, de juntos escutarmos e ensinarmos a palavra de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus em os crentes por meio da igreja torna tão maravilhosa que no ano de 2022, este ano que estamos, quanto a ela há 2000 anos atrás, quanto à igreja do Senhor, em obediência e para que nossas vidas individuais e coletivas sejam mantenidas saudáveis. Não devemos de deixar de nos reunir em nossa igreja, como disse anteriormente, para expressar o grande amor, a grande gratidão e alabança a Deus. Uau! Mira como é importante a igreja na vida de nós outros. Através da igreja junto nós outros relembramos, através do bautismo, através da cena do Senhor, o sacrifício que Jesus hizo por nós outros, sua ressurreição, a dádiva do Espírito Santo para nos conduzir até o final de nossas vidas. Nós outros miramos que a importância da igreja local em minha vida e em tua vida é fundamental. Bem, Deus deseja lutar para o fortalecimento da união entre crentes, entre a igreja, enfatizando a importância de obedecermos este mandamento, tanto mais quando nos damos conta que está se acercando aquele dia. Ou seja, quando nos damos conta que o regresso de Jesus está muito mais cerca do que nós outros podemos imaginar. O regresso de Jesus está muito mais cerca do que quando ele disse há 2022 anos atrás. Jesus vai regressar. E o desejo de Jesus é encontrar sua igreja fortalecida através do Espírito Santo, aguardando a sua vinda. Bem, Hebreus habla que nós outros devemos considerar uns aos outros, encorajando uns aos outros, praticando o amor fraternal e fazendo as boas obras.
não abandonem suas igrejas como hacen alguns, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade através do vínculo da paz, em Efésios. O recurso fundamental que dispomos para obedecer este essencial mandamento se encontra no próprio exemplo do nosso Salvador Jesus. O Espírito Santo operando no crente, o desejo de obedecer seu mandamento, e também concede a capacitação, ou seja, poder de Deus para nós outros, para que a obediência também se materialize ou se concretize de uma forma prática em nossas vidas. Bem, Jesus dijo em Juan de nuevo, les hablaba dizendo: "Eu sou a luz do mundo. Quem me sigue não andará em tinieblas, pelo contrário, tendrá luz em sua vida." Queridos, a palavra do Senhor nos ensinando a cada momento. Em Filipenses ele diz que pois é Deus quem produz em vosotros tanto é o querer como o realizar. Ou seja, Deus põe em nossos corações o desejo de fazer, o desejo de obrar, o desejo de evangelizar, o desejo de servir. E Ele mesmo dá para nós outros a capacidade para podermos realizar estas coisas. Que coisa maravilhosa! O próprio Senhor Jesus, Ele mesmo dá para mim e para você a capacidade que necessitamos para realizar sua vontade de acordo com sua vontade. Muito bem, é muito importante entender e calcar. Calcar significa repetir, para poder compreender que a igreja do Senhor ha sofrido o abandono por parte daqueles que buscam. É muito importante frisar que a igreja de Cristo tem sofrido o abandono por parte daqueles que não querem buscar a graça de Deus para fortalecê-los, a fim de que sejam uma bendição na vida de outros e assim permaneçam firmes até o fim e sejam salvos. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Deixa-me mover um pouquinho aqui, que a claridade está opaca. Penso que aqui está melhor. Esta é a verdade. Creyente que não pede de la graça de Jesus para se manter firme e obedecer sua palavra, vai marchitando sua fé, seu amor, e ele simplesmente abandona a igreja do Senhor. Por quê? Porque não pede graça. Por quê? Porque ele quer caminhar segundo sua própria força. Porque ele pensa que eu puedo, eu tenho que fazer. Todas essas coisas, quando você escuta, tu tiene que fazer, tu necessitas ser, tu tiene que ir, está na força do homem, para que eu tenha que predicar, para que eu pueda ensinar, para que eu pueda fazer isto, aquilo. Eu necessito, você necessita da graça do Senhor, que é poder de Ele, enviado a nós outros para lograrmos obedecê-los e nos manter firme até o dia final. 2 Timoteo habla sobre dias terríveis que chegarão. Os homens se amarão a si mesmos, serão egoístas, gananciosos, desrespeituosos, impíos, ingratos, presunçosos, arrogantes, traidores, com aparência de piedade, mas todavia negando o poder de Deus. Esses são os dias que estão para chegar. Esses são os dias que estão para acontecer. E nós outros necessitamos entender que quando esses dias chegarem, muitos crentes
que não estão buscando da graça do Senhor para se manter firme, vão se tornar como eles. Porque o amor de Deus se vai marchitar, vai se enfriar. E então os valores do mundo tomam conta de minha vida. E você pode estar exatamente como a palavra do Senhor está falando. Os homens se amarão a si mesmo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. O Senhor Jesus dizendo que quando a maldade cresça mais do que já terminemos hoje, o amor de muitos enfriará. Porém, entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Bem, a única maneira em que eu e você podamos permanecer firmes é dependendo da graça de Deus e o poder dele para nos mantermos firmes. Não há outra maneira de perseverar. É o poder da graça de Jesus, ministrada através do Espírito Santo ao crente ou aos crentes, reunidos em sua igreja, os leva a uma vida de santidade. Esta se expressa individualmente e coletivamente em la igreja ou através das igrejas, através do amor e la união crescente para com Deus e para com os irmãos. Alabanças e adoração, oração e súplica, resistência às tentações e obediência aos mandamentos do Senhor. Evangelizar e com compaixão para com os pobres e necessitados. Paz e perseverança delante das adversidades e persecuções que hão de chegar. Uau! Mas, capacitados pelo poder do Espírito Santo e através da graça de Jesus, ministrada pelo mesmo Espírito Santo, estes crentes, reunidos em sua igreja, resistirão à apostasia, resistirão à grande tribulação e resistirão ao anticristo. Então, você se dá conta que isto que estamos lendo é uma verdade, vai passar, não há outra maneira, mas nós outros necessitamos entender que necessitamos do poder de Deus ministrado através do Espírito Santo, que é a graça de Jesus em nós outros, para lograrmos resistir hasta o final. Não há como nós outros vencermos estas lutas, meus irmãos, se nós outros não estivermos se nós outros não estivermos dependentes totalmente da graça do Senhor Jesus. Bem, a carta de Pedro está sendo escrita aos crentes que estão sendo perseguidos, sofrendo persecuções exterior e interior também. É interessante nos darmos conta que a persecução que os crentes daquela época e os crentes de hoje e a grande persecução que há de vir são persecuções externas contra nós outros, hacia nós outros, mas nós outros também temos dentro de nós outros uma persecução, uma perseguição contra nós outros. A persecução exterior é notável, é nítida, nos damos conta, mas muitas vezes não nos damos conta que dentro de nós outros há uma persecução. Não sabia disto? Oh, mira, já a persecução interior ela é exercida pelo inimigo, pelo mundo e pela própria carne de nós outros. Requer a iluminação do Espírito Santo através da palavra dentro de nós outros, até que Jesus venga
Nuestra carne intenta dominar nuestras vidas. Nuestra carne intenta ser levada para onde ela quer e o Espírito Santo tentando nos levar para onde ele quer, e existe uma luta. Existe a luta em que o mundo onde vivimos, a filosofia e pensamento do mundo, pessoas que conhecemos, intentam influir em nós, que não adianta, não vale a pena seguir a Jesus, Deus e a igreja. E é uma luta interior e nosso inimigo nos atacando a todo momento, porque a palavra de Deus diz que ele é como um leão feroz, rugindo. Está ao nosso derredor, tentando nos destruir. Bem, a palavra de Deus nos dá orientação: sejam santos, não regressem a viver a vida passada que antes vocês eram dominadas por ela, mueram para o pecado, sejam submissos, hospedem pessoas em sua casa, alegrem-se porque Deus los escolheu, alegrem-se por poderem ser utilizados e usados por Deus para levar a outros a palavra do reino. Sejam humildes, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Reconozcam que Ele é bueno e cuida de ustedes. Estas aflições se cumprem entre todos vossos irmãos que estão no mundo. Ou seja, é a expressão que se refere à persecução interna com segurança. Quanto às dificuldades externas, elas poderão ocorrer por algum tempo, a um ou a outro não, mas a persecução interna, a batalha interna continuará constante em nós. Você se dá conta que, apesar da luta externa que podamos sofrer nesse momento, ou que vamos sofrer em algum período da história de nossas vidas, mas a luta interna de nós, em que nossa carne deseja caminhar lejos de Deus. Queridos, nós miramos e olhamos e leemos em toda a Bíblia servos do Senhor, povo de Deus, que queriam viver apartados de Deus, lejos de Deus. Esta é a nossa carne. Isto passa com todos os homens e mulheres na face da terra. Por esta razão necessitamos da graça de Deus, poder de Deus, para lograrmos lutar contra nós mesmos, contra nossa própria carne. Queridos, esta luta chegará, é verdadeira. Deus, por sua misericórdia, de antemano, está nos dizendo que esta luta interna, ela existe e necessitamos da graça de Deus. Interessante que existe uma característica dos últimos tempos. Os homens, quando eu digo homens, homens e mulheres, serão amantes de si mesmo e serão egoístas. O egoísmo de querer só para um, querer só para mim, é uma característica dos últimos tempos que estamos vivendo. E nestes tempos que estamos nos acercando a Ele, vai ser nítido, notório, cada um se preocupando solamente por si mesmo. Não me importa meu irmão, não me importa meu vizinho, não importa o pobre, não importa o necessitado. Cada um haga por si e eu tenho que fazer por mim. Esses são pensamentos de pessoas que não conhecem a Deus e que estão caminhando lejos do Senhor. Segundo Timoteu, como leemos anteriormente, habla que nesses últimos dias sobrevirão tempos
difíceis, tempos difíceis. Bem, as coisas que se tornam tão importantes em minha vida. Algo ou coisa que se torna tão importante em minha vida, ela passa a ser um ídolo em minha vida. E um ídolo toma-me tempo, um ídolo toma-me força, e um ídolo toma o lugar de Deus no coração de uno. Sabia disto? E destas coisas, da idolatria, porque idolatria é eu estar adorando, eu estar preocupado, de eu estar dedicando todo o meu tempo para aquela coisa, que é a coisa mais importante para mim. Esta coisa se tornou um ídolo na minha vida, em tua vida, e nós outros necessitamos pedir poder de Deus, perdão por nossos pecados, para que nós outros possamos huir desta situação e pedir a Deus que nos capacite a morrer para nós outros mesmos e vivermos para o Senhor. Queridos, durante o caminhar de nós outros nesta terra, nós outros somos atacados ferozmente a termos ídolos em nossas vidas. Um ídolo em sua vida pode ser seu trabalho, sua esposa, seu filho, seu carro, sua moto, sua propriedade, seus amigos, viagens, dinheiro, riqueza, qualquer coisa que tome meu tempo mais do que ao Senhor, minha vida mais do que me entregar a meu Senhor, você pode estar seguro que você está criando, tendo um ídolo ou um outro Deus que está tomando conta de sua vida e já não é mais o Senhor através do Espírito Santo. Bem, temos que ter o conceito de que, bem definido em nossas mentes, que Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo é a única fuente de vida que eu necessito. E é Ele que cuida de mim, é Ele que supre minhas necessidades, é Ele que me dá a alegria e o gozo de servi-lo. Não necessitamos de mais nada. Quando o povo de Deus, Israel, que Deus constituiu com tanto amor e tanto carinho, Ele supriu por 40 anos no deserto água, comida, carne, pão, proteção, uma nuvem durante o dia para protegê-los do calor, uma nuvem de calor à noite para protegê-los do frio. Deus sustentava todo o seu povo Israel. Mas quando eles decidiram, não queremos mais Deus sobre nós outros, queremos um outro rei que governe nossas vidas, aí pensou, é o problema do homem. Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a fuente de gozo, de paz, de alegria que eu necessito, que você necessita para vivermos uma vida feliz. Temos a tendência de abandonar ao Senhor. Infelizmente, esta é uma verdade e ela está escrita e impregnada em toda a Bíblia. Homens que conheceram a Deus, homens que viram os 40 anos de milagre de Deus sustentando o seu povo, homens que foram sanados, homens que receberam a vitória contra o inimigo, porque Deus mesmo ele destruiu em uma só vez, em uma só noite, 185.000 assírios, homens que miraram Jericó, a muralha caindo e destroçando-se totalmente, apenas porque deram 7 voltas ao redor dela, e na 7ª volta tocaram-se a trombeta e gritaram algo que eu não sei, a Bíblia não diz, e o muro se caiu, e esses mesmos homens se apartaram e se abandonaram ao Senhor. Este mesmo povo,
Las 10 nações ao norte foram totalmente destruídas e levadas como escravas pelo rei da Síria. E depois as 2 nações ao sul, Judá e Benjamim, foram levadas por Nabucodonosor. Então, você mira que, por que passou isso? Porque eles abandonaram ao Senhor. E isto vem pouquito a pouquito, e vai tomando conta e tomando corpo. Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê para nós a sensibilidade de percebermos se estamos caminhando para esta ruta, e pedimos ao Senhor que nos caminhe para outra ruta. Nós necessitamos entender que a ansiedade, ela cobre, ela tapa nossos olhos estupidamente, e nós nos iludimos de que beber água barrenta, água sucia, é melhor do que beber água pura e fresquinha que Deus nos dá direto da fonte. Isto é uma grande ofensa ao Senhor Deus. Querido, nós derramos o Deus poderoso, o Deus que bendize, o Deus que supre nossas necessidades, e corremos atrás de nossos sonhos, atrás de basura, creyendo que isto sim é o que eu necessito e vai satisfazer minha vida. É mentira. Isto se chama ídolo. Isto se chama pecado, e nós devemos identificar isso e correr para o Senhor e pedir socorro. Todo ídolo se torna um Deus em nossas vidas. Todo ídolo, ele é cruel. Ele pode até mesmo trazer alguns momentos ou aspectos de gozo e de alegria e satisfação, mas este ídolo, ele é tirano, ele é malo, e ele vai te apartar da graça salvadora do Senhor, e ele vai te levar para o inferno, porque ele vai cegar seus olhos. E nós devemos andar cerca da fonte, que é Deus, cerca da fonte, que é Jesus, cerca da fonte, que é o Espírito Santo. Todo o tempo que corremos atrás de nossos ídolos, e damos tempo, e damos dinheiro, e damos adoração, todo esse tempo é um tempo perdido, que não vai servir para nada. Queridos, e enquanto estamos colhendo para estes ídolos, nós sofrimos, somos lastimados, somos heridos, e muitas vezes não nos damos contas. E nós vivemos ansiosamente para conseguir e conquistar as coisas que estes ídolos nos ensinam. E quando conquistamos estas coisas e pensamos que, uau, agora logrei o que eu tanto queria, nós podemos compará-la como água barrenta, que não serve para nada. Certa vez, Deus disse para Moisés: muito bem, Moisés, você corre este povo como eu prometi para vocês, vão para a terra de Canaã, eu darei para vocês a terra de Canaã, mas eu não estarei com vocês. E Moisés disse: Senhor, nunca, jamais. É preferível estar no deserto, mas ter sua presença, do que estar na terra de Canaã sem sua presença. Queridos, a presença de Deus em nossas vidas é que hace toda a diferença. O Espírito Santo de Deus mantendo a chama do primeiro amor incendida por Ele, é que hace toda a diferença. É de aí que temos a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo. Ainda que eu não conquistei nada do que queria nesta vida, ainda que minha vida foi solamente trabalhar, pagar, comer e dormir, trabalhar, comer e dormir, eu estou contento, eu estou feliz, porque meu Senhor reina em minha vida. Quando percebemos que a vida passou
e o tempo passou e que nós outros poderíamos estar felizes e humildemente vivendo junto à fonte de água viva que é o Senhor. Isto nos lastima, isto nos prejudica. E o mesmo Deus, Ele mira que tu coração está lastimado e Ele mesmo nos aconselha. Não andeis ansiosos por coisa alguma nesta vida. Quando estiver ansioso, humildemente lance sobre mim esta sua ansiedade e eu cuido de você. Há um leão devorador, há um leão rugente em esta equação. Ele deseja matar-nos, roubar-nos e destruir-nos. E isto pode passar com todos os crentes. E o conselho é dele mesmo: busquem de mim graça. Pidam poder para mim, para que eu possa capacitar a ustedes a se manter firme, lejos de ídolos, lejos de águas barrentas, lejos das cisternas rotas e protegido por mim. Este é o Senhor que diz: busquem de mim graça, porque sem mim graça, usted, Jonás, e usted que está me ouvindo, ustedes não lograrão chegar até o final. Sem mi poder em ustedes, ustedes não lograrão vencer os três inimigos que é nossa própria carne, que é o mundo e que é Satanás. Ustedes não poderão vencer. Ustedes não poderão lograr conquistar a vida eterna se não for através de minha graça. Porque esses três inimigos, eles são muito mais poderosos que nós outros. E eles têm capacidade para nos descarrilhar, nos apartar, marchitar nossa fé e nos destruir completamente. Mas através da graça de Deus, graça é poder que eu não mereço, regalo que eu não mereço, presente que eu não mereço, mas Deus, por causa de sua misericórdia, ao pedir a Ele, Ele envia para mim, Ele envia para você poder de Deus para podermos nos manter firmes e chegarmos hasta o dia final. Uau! Que tremendo, que tremendo! Devemos esperar que Deus venga. E durante a tempestade, Ele está trabalhando em nós outros. Durante a tempestade, durante a provação, durante a persecução, Deus está trabalhando em nós outros e por nós outros. E se nós outros pedimos graça para nos mantermos firmes em Ele, depois de ter sofrido um pouco só, por um momento, Ele mesmo nos livrará de todo o mal. Bem, realmente, se as respostas e as bendições e as soluções estivessem realmente a ponto de tornar-se em um ídolo para nós outros devemos pedir ao Senhor: Senhor, não quero me apartar de Ti. Senhor, socorro, porque há um ídolo que está tentando dominar minha vida. Senhor, me ajuda a renunciar todo, morrer para mim mesmo. E então, se nesse momento nós outros passamos a conhecer melhor o Senhor de nossa vida. Nunca se olvide, ídolo é sempre ídolo, ou seja, claramente é horroroso e pecaminoso. Quando há um ídolo no coração de nós outros, a única medicina que necessitamos é renunciarmos a nós outros mesmos. Morir para nós outros mesmos, tomar nossa cruz e seguir, mesmo que com choro, mesmo que com aflição, lançando sobre o Senhor é o pedido que temos para Ele, e através de sua graça, Ele quite de nós outros toda a ansiedade que nós outros podemos ter e adquirir um ídolo. Porque Deus é o único que cuida de nós outros. Já pensaste em isto? Deus, Padre,
Deus Hijo e Deus Espírito Santo é o único Deus que cuida de nós outros, que se preocupa com nós outros. Uau! É interessante que a ansiedade se apresentam como tentações e pecados nas seguintes áreas e podemos crescer ao ponto de se tornarem ídolos em nossas vidas. Prazeres da carne, ganância, fama, poder, popularidade e sermos adorados e aplaudidos. O crente deve negar-se a si mesmo, ainda que sua carne sofra pela falta da satisfação temporária do pecado. Não é verdade? Nós outros muitas vezes desejamos alguma coisa e por não lograrmos aquela coisa, sofrimos, nos quedamos tristes, desanimados. Alguns se quedam até mesmo deprimidos porque não lograram satisfazer o desejo de sua carne, de sua vida. Bem, ainda que seja temporário, nós outros devemos pedir ao Senhor que nos mantenha livre de ídolos e assim Ele pueda conduzir o crente amado cada vez mais e mais hacia a Deus. A palavra do Senhor nos ensina em Gálatas 5:1, para libertar foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes em Ele, e não submetais de novo a um jugo de escravidão. Ou seja, Cristo nos libertou do poder do pecado. Seguimos pecadores, pecamos, mas o poder do pecado foi roto. E ele diz, mantenham-se firmes, para que ustedes não sejam novamente submetidos ao poder do pecado e o poder do pecado regressar a ter domínio sobre nós outros. O Senhor está escrevendo isso porque é possível. É possível que um crente possa regressar à vida passada. É possível que um crente possa abandonar ao Senhor aquele que ele o conheceu, experimentou, provou do Senhor como Ele é bueno, e assim como Israel se apartar e abandonar ao Senhor. As tentações, elas continuam e ocasionalmente ou de vez em tempo elas querem e jamais elas podem satisfazer os desejos da carne. Digo, porém, à medida que o crente busca da graça do Senhor ministrada pelo Espírito Santo, aumenta nele, cresce nele ardentemente o desejo e a capacidade de obedecer os seus mandamentos. Toda tentação, toda provação quer nos apartar do Senhor e levar-nos a pecar contra o Senhor. Bem, a palavra do Senhor diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso significa andar em Espírito. E quando pecamos e buscamos da misericórdia, o Senhor nos perdona e buscamos de sua graça para resistirmos cada vez mais às tentações. Ele é o Senhor, nos dá e nos regala. Queridos, temos que entender que é o pecado que nos aparta de Deus. É por causa do pecado que o homem vai para o inferno. É por causa do pecado que Deus se apartou do homem. É o pecado que pode me apartar totalmente do Senhor e me levar para um outro caminho que eu vou lastimar por toda a eternidade. Por isso eu necessito entender e pedir ao Senhor que capacite a mim e você pedir por você, que o Senhor nos capacite e nos ajude a compreender e entender que como eu puedo, como eu devo, como eu posso lograr caminhar em espírito.
para que desta maneira jamais eu venha satisfazer os desejos da carne. Existe dentro de nós outros uma luta tremenda entre nossa carne, o velho homem, o velho Jonás, e o novo Jonás, com o Espírito Santo vivendo dentro de mim. É uma luta constante a todo momento, em que a carne quer dominar meus sentimentos e o Espírito Santo de Deus diz: Jonás, não ande por esse caminho, não vá por esse, não siga, regressa, volta, não. É uma luta constante. É a luta da carne contra o Espírito, que significa que o crente ainda deve obedecer à direção do Espírito Santo, e também significa que quando o crente cai na tentação, é porque o Espírito Santo, não é porque o Espírito Santo não o capacitou a não cair, é porque ele deu lugar aos desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque estes são opostos entre si, para que não hagais o que porventura seja do vosso querer. Está na palavra do Senhor, ensinando. Se sois guiados pelo Espírito, não andeis sobre a lei, não andeis debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, dissensões, facções, envídias, borracharia, grutanaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos tenho declarado, como já em tempo passado, e já vos preveni, que eles não herdarão ao reino de Deus os quais caminham e praticam estas coisas. Mas é o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidumbre, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andaremos em Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória ou vanaglória, provocando uns aos outros e tendo envidia um de los outros. Queridos, necessidade do poder de Deus. Necessitamos da graça do Senhor para podermos vencer esta guerra. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos vivendo nesta terra, sempre haverá dentro de nós outros esta luta da carne contra o Espírito. O Espírito lutando e fazendo entender que naqueles momentos necessitamos pedir o poder de Deus, graça de Deus, para não andarmos no pecado e lutarmos contra os desejos da nossa carne, porque o desejo da nossa carne, o desejo é forte. Necessitamos de um poder sobrenatural maior que o poder da nossa carne, maior que o poder do mundo, maior que o poder de Satanás, para poder aplacar, para poder aplastar e nos dar a vitória, de caminharmos de tal maneira que vengamos a agradar ao Senhor e estarmos felizes e contentos, porque é o Senhor que está conduzindo nossas vidas e nós outros damos conta que estamos caminhando com o Senhor e Ele ha bendecido nossas vidas, Ele ha dado vitória para nós outros, para lograrmos agradá-lo a cada dia mais. Não existe satisfação maior do que agradar a Deus. Não existe satisfação maior do que caminhar com o Senhor. Não existe satisfação maior do que beber da fonte de água viva em esta vida e por toda a eternidade. Oh Jesus,
Quanto mais el creyente busca de la gracia de Jesús, maior será su voluntad de caminhar com Ele em santidade. Com alegria, ele santifica, rejeitando o pecado, obedece à lei de Deus e vai renovando de maneira que a sua vida reflete mais e mais a presença de Deus. E ele vai se tornando mais e mais semelhante a Jesus. Oh, queridos irmãos, como lograr esta vida? Como lograr de maneira em que mais e mais estamos satisfazendo ao Senhor, alegrando ao nosso Senhor, cada vez mais e mais rejeitando o pecado, obedecendo a Deus? Não existe outra maneira que não seja confissão de pecado, arrependimento de pecado, pedir perdão pelo pecado, pedir ao Senhor que perdone, que purifique e que nos ajude a vencer nossa própria carne. Não há outra maneira de que, ao sermos tentados, ao não lograrmos obedecer a palavra, nós outros pedimos: Senhor, dá-me de tu graça. Senhor, eu não vou lograr terminar este dia se o Senhor não me socorrer. Senhor, eu não vou lograr chegar até o fim desta vida se o Senhor não estiver comigo. Dá-me do teu poder para que eu possa resistir à minha própria carne, resistir ao mundo, resistir ao meu inimigo Satanás, resistir às paixões, Senhor. Me ajuda, socorro. E o Senhor, que é bondadoso, maravilhoso, Ele concede a mim, Ele concede a você graça e misericórdia, poder dele em nós outros para podermos lograr. Não há outra maneira, queridos. A única maneira de lograrmos realmente viver uma vida aqui nesta terra, feliz, contente, apesar de passar por provações, apesar de estar passando por lutas, apesar de não adquirir o que eu queria, não receber o que eu desejava, apesar de não ter respostas para certas situações, apesar de todavia estar passando por lutas, apesar de tudo isto, eu estou feliz, eu estou contente, porque o Senhor é suficiente para mim. Ele é suficiente para bendizer minha vida, Ele é suficiente para dar graça para minha vida, Ele é suficiente para dar para mim gozo e alegria ao caminhar com Ele. E Ele que me ajuda a negar-me a mim mesmo e a seguir a Ele. Amém? Que o Senhor possa realmente bendizer tua vida. Que você possa pedir ao Senhor que lhe dê a sensibilidade, abrir os olhos para se dar conta se algum ídolo não está tomando conta de sua vida e este ídolo impeça a tomar conta do lugar de Deus em sua vida. E Ele vai te regalar, e Ele vai te dar, e Ele vai te dar poder para resistir à carne, ao pecado, aos ídolos, e Ele vai te ensinar como lançar toda a ansiedade sobre Ele. Amém? Padre querido, Padre amado, tua palavra foi ministrada, mas se o teu Espírito Santo não levar essa palavra ao mais profundo do coração e não trabalhar, a plantinha não vai crescer, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, que de alguma maneira, Senhor, o Senhor pode abrir os olhos daqueles que estão olhando, como o Senhor tem aberto meus olhos. Que o Senhor pode abrir o coração e o ouvido, Senhor, para que possamos entender e compreender. Ó Deus querido, dá-nos de tu graça, dá-nos de tu poder, para que possamos lograr te obedecer e caminhar contigo, Senhor. Te amamos, te adoramos, o Senhor é nosso único Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nunca te abandonarmos, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos bendiga grandemente. Tchau.